Vamos finalizar essa parte de distâncias envolvendo pontos, retas e planos, resolvendo esse exemplo 6, que está contido no material teórico da semana 7. Em cada caso, determine a distância entre as retas R e L dadas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar informações dessas equações paramétricas, ok? Então, em particular, fazendo o parâmetro t real ser igual a zero, nós obtemos um ponto P, que vai ser 0, 1 e 2, que pertence à reta R. Vale lembrar que para cada t real, nós obtemos um ponto P da reta. Aqui eu escolhi o t igual a zero porque é o mais fácil de trabalhar nesse caso, né? Só de bater o olho a gente já sabe. Mas poderia ter escolhido t igual a meio, t igual a menos terço, t igual a menos 200, ok? Pode ser qualquer parâmetro real. E, além disso, o vetor diretor da reta R, ele tem as componentes dadas pelos coeficientes do parâmetro. Então, nesse caso, são 1, menos 1 e 3. Analogamente, para a reta R, tomando B igual a zero, nós obtemos um ponto Q, que tem coordenada, tomando beta igual a zero, né? 0, 3 e 0. Então, esse é um ponto da reta L. E o vetor diretor da reta L tem as componentes menos 2, 2 e menos 6. Então, a primeira coisa que a gente tem que verificar é: os vetores diretores são paralelos ou não são paralelos? Porque a partir dessa observação, a gente vai definir qual fórmula de distância entre retas vamos usar. Então, vamos analisar aqui, olha. A primeira componente de VR é menos 2 vezes a primeira componente de VL. A segunda componente de VR também é menos 2 vezes a segunda componente de VL. E a terceira componente na verdade, é dividido por menos 2, né? Eu falei o contrário. E a terceira componente de VR também é menos meio a de VR. Então, nós podemos notar que o vetor VL, a gente tinha notado que cada componente de VR é menos a metade da componente de VL, ou equivalentemente, o vetor VL é menos 2 vezes o vetor VR. Logo, se os vetores diretores são paralelos, então as retas R e L são paralelas. Como sempre, vamos fazer o desenho para ajudar-nos a lembrar, né? R e L são duas retas paralelas. Em R, nós conhecemos o ponto P. Em L, nós conhecemos o ponto Q. Em R, o vetor diretor é o VR, que é paralelo. Então, nós temos que VL é menos 2 vezes o VR. Então, é como se fosse 2 vezes para cá, no sentido oposto, né?
Então, temos essa situação. Lembrando que para calcular a distância, então a distância entre as retas R e S, elas são retas paralelas, né? Então, essa distância vai coincidir com a distância do ponto Q de L até a reta R. Só para ficar mais bonitinho, eu vou trocar a ordem aqui. Vou deixar como a distância de S e de L e R é igual à distância do ponto Q, que pertence a L, até a reta R. Aí nós caímos no caso de distância entre ponto e reta. E essa distância entre ponto e reta envolve o cálculo desse vetor PQ. Ela, em particular, vai ser dada com a norma pela norma do vetor PQ, produto vetorial com o vetor VR, dividido pela norma desse vetor VR, ok? Essa é a fórmula de distância entre duas retas paralelas que caiu no caso de distância de ponto à reta. Vamos fazer as continhas. Deixa eu ver se eu consigo baixar essa fórmula. Consigo. Então, nós precisamos calcular o vetor PQ. Vou deixar aqui essa parte abaixo para fazer as continhas. Então, o vetor PQ, lembrando que ele é dado pelas coordenadas de Q do ponto final menos as coordenadas do ponto inicial. Então, vai ser Q menos P. Então, 0, 2 e menos 2. Além disso, precisamos do produto vetorial de PQ com VR. Então, como que eu abaixo? Não consegui mais. Mandei. O produto vetorial de PQ com o vetor VR, ele é dado pelo determinante dessa matriz simbólica, né? IJK, porque o I e JK representam as direções no eixo X, no eixo Y e no eixo Z, respectivamente. Então, a gente substitui a segunda linha, são as componentes do vetor PQ, e a terceira linha, as componentes do vetor VR. VR é 1 menos 1 e 3. Então, na direção do eixo I, a gente apaga, né? Primeira coluna e primeira linha. Então, sobrou 6 com menos 2. Então, 4. Na direção de menos J, sobrou 0 mais 2. Então, ficou menos 2. E na direção do eixo K, sobrou 0 menos 2. Isso. Então, agora, nós podemos substituir, né? 4 menos 2 e menos 2, lá na fórmula de distância entre duas retas paralelas. Parei de conseguir subir a tela. Esse concetinho lá. Então, é 4 menos 2 e 2, né? Que nós vimos. Então, vai ficar a norma desse vetor. 4 menos 2 e 2, dividido pela norma do vetor VR, que é 1 menos 1 e 3. Então, vai ser a raiz quadrada de
16 mais 4 mais 4, dividido pela raiz quadrada de 1 mais 1 mais 9, que é igual a 24, raiz de 24, raiz de 24 sobre 11. Ou seja, a distância entre essas duas retas são paralelas e tem distância maior do que zero. Então, elas são paralelas e distintas. Vamos a seguir fazer o segundo exemplo, essa parte. Então, é a questão B, tá? Vamos lá, então. De novo, vamos pegar as informações. Um ponto P que pertence à reta R. Fazendo T igual a zero, vai ficar 5, 1 e 2. O vetor diretor da reta R, números que multiplicam T. 1, 1 e menos 3. Um ponto que pertence à reta L. Faz o beta igual a zero. 3, 1 e menos 3. O vetor diretor da reta L, menos 2, 1 e mais 2. Esses dois vetores, VR e VL, são paralelos? Então, vamos verificar. Na primeira componente, o VL é menos 2 vezes o VR. Pegando esse mesmo multiplicador, esse mesmo múltiplo que é menos 2, e multiplicando aqui na segunda entrada, então vai ficar menos 2 igual, dá um absurdo. Ou seja, nós podemos notar que VR e VL não são paralelos. Então, se VR e VL não são paralelos, o que elas podem ser? As retas paralelas, né? Então, se VR e VL não são retas paralelas no espaço R3, então elas podem ser concorrentes ou reversas. Se forem concorrentes, elas possuem um ponto de interseção, então a distância entre elas é igual a zero. Se elas forem reversas, elas não são paralelas e não possuem ponto de interseção, então a distância é maior do que zero, ok? Já que elas não são paralelas, vou colocar aqui entre parênteses. Podem ser concorrentes ou reversas, ok? Aí nós vamos usar a fórmula do caso 2, em que as retas não são paralelas. Lembrando que para usar essa fórmula do caso 2, a gente obteve fazendo aquela analogia delas serem reversas, né? Aí, no caso delas possuírem o mesmo plano, elas são concorrentes. Vamos lá. A reta R, reta S, que não são paralelas. Um ponto P, que pertence a R, e o vetor diretor de R. Gente, eu não gosto de decorar, por isso que eu faço os desenhos, para tentar me auxiliar na lembrança do raciocínio, ok? Então, e o VS. Então, olha só, aqui nós temos que VR e VS não são paralelos, mas que VR e VS são paralelos
aos planos π1 e π2. Logo, nós podemos tomar como vetor normal aos planos π1 e π2 esse vetor n que é dado pelo produto vetorial de VR com VS. E aí, a distância entre as duas retas R e S, como a gente já havia feito no vídeo anterior, cai no caso da distância entre os dois planos paralelos, π1 e π2, que cai no caso de distância do ponto P, pertencente a π1, ao plano π2. E lembrando que a distância de ponto a plano, ela coincide com a norma da projeção desse vetor PQ. Aqui tá mais ou menos. Não é ortogonal, não, gente. É um vetor qualquer, tá? Aqui no desenho tá aparecendo, deixa eu entortar ele um pouquinho. Vamos supor quanto que tá aqui. Então, a gente vai precisar usar a fórmula de distância de ponto a plano, que é o módulo do vetor PQ, produto escalar com o vetor normal ao plano, que é o produto vetorial entre os vetores diretores das retas, né? VR vetorial VS, dividido pela norma desse vetor normal. Ok? Vamos utilizar essa fórmula. Passamos, então, para a parte das continhas. Deixa eu ver se eu consigo baixar, que tem hora que eu consigo e tem hora que não. Não sei por quê. Uma pena. Agora deu. Então, passamos para a parte das continhas. Nós precisamos calcular o vetor PQ. Então, é Q menos P. Então, fazendo Q menos P, nós obtemos o vetor menos 2, 0 e menos 5. Além disso, nós precisamos calcular o produto vetorial de VR com VL. Pessoal, embora apareça o produto misto no numerador, deixa eu voltar aqui na fórmula, deixa eu ver se eu consigo. Não sei porquê, tem hora que aparece, tem hora que não. Deu. Embora apareça esse produto misto entre PQ, VR e VS no numerador, eu prefiro calcular o produto vetorial separado e depois o produto escalar do vetor resultante com PQ, porque a gente precisa desse produto vetorial aqui embaixo, ok? Então, vamos lá. Produto vetorial de VR com VL. Então, lembrando que é dado por é o determinante dessa matriz IJK. Primeiro, vetor VR, 1, 1, menos 3, e depois com o vetor VL, menos 2, 1 e mais 2. Então, na direção de I, vai ser 5. Na direção de menos J, vai ser menos 4. Então, aqui vira 4. E na direção de K, vai ser o 3. Então, 5, 4 e 3. Menos 2, 0 e menos 5, e 5, 4, 3. Então, substituindo essas continhas na nossa fórmula, então, vetor PQ, menos 2, 0 e menos 5, produto escalar com o
o resultante desse produto vetorial, que é 5, 4 e 3, dividido pela norma do vetor 5, 4 e 3. Então, vai ser primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo, mais o terceiro vezes o terceiro. Então, deu menos 10 mais 0 com menos 15. Então, dá módulo de menos 25. E aqui embaixo fica a raiz quadrada de 25 mais 16 mais 9. 16 mais 9 é 25. Então, aqui dá 50, ou 2 vezes 25. Raiz de 25 é 5. Então, ficou aqui 5 raiz de 2. Cancela, cancela. Então, deu 5 dividido pela raiz de 2. Então, nós já calculamos a distância. E se eu perguntar, para aproveitar a situação, qual é a posição relativa entre as retas R e L? Então, nós já sabemos que elas não são paralelas e que têm a distância maior do que zero. Então, se elas não são paralelas, elas são concorrentes ou reversas. Como elas têm distância maior do que zero, portanto, as retas são reversas. Ok, pessoal? Bons estudos para vocês.